Oração por cuidado e segurança. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Minha irmã amada, meu irmão amado, meu amigo, minha amiga, companheiros diários de oração. Nós bem sabemos que a vida é construção, não é mesmo? E construir consome bastante tempo, recurso, esforço, suor, lágrimas. Enquanto destruir é tão mais fácil e pode ser feito num piscar de olhos, né? Amar as nossas famílias também é prover cuidado e segurança. E a palavra de Deus, quando narra a história de Noé, diz que ele construiu uma arca e com isso ele acabou salvando sua família e preservando a raça humana e os animais. O apóstolo Pedro também chama a nossa atenção para o fato de que, na preparação da arca, Moisés salvou 8 pessoas através da água, a qual é a figura do batismo que também nos salva. Proteção, cuidado, segurança. Precisamos prover isso em Deus para aqueles a quem amamos. Nesse tempo aqui de crise de saúde, nós enfrentamos uma luta diária contra um inimigo invisível e parte da população leva a sério as recomendações, a outra acha que é exagero e nós não julgamos ninguém, mas nós sabemos que a situação é grave, não é mesmo? Mais do que nunca nós precisamos orar por cuidado e segurança. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Quero te convidar também a refletir na passagem bíblica, na voz do pastor Cornélio Augusto, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus, nós nos inspiramos nesse momento aqui de oração na história de Noé, Senhor, que num tempo onde não havia chovido ainda, esse homem foi convidado por ti para proteger a família dele da chuva, para construir algo que ninguém tinha visto ainda, em proporções, ó Deus, inconcebíveis àquela altura para o ser humano. E o Senhor deu passo a passo a instrução, a dica. Que história maravilhosa, Deus. E aquilo foi salvação para a raça humana, para toda espécie de animais. Senhor, como o Senhor tem caminhos tremendos de proteção através de quem ouve a tua orientação. Ainda que com zombaria, Senhor, muitas vezes, ainda que com resistência, mas nós perseveraremos, Deus, em zelar e orar pelos nossos familiares, Pai. Constantemente, Senhor. E nós vamos ajudá-los no que for necessário. Por isso, Senhor, nós estamos orando aqui, crendo que o melhor, Pai, que podemos fazer por eles, além daquilo que é humano, é orarmos, Deus, constantemente, de manhã, à noite, a cada momento, Senhor, de devocional, de intimidade contigo. Queremos, ó Deus, prover em oração, cuidado e segurança para aqueles que amamos. Senhor, nós oramos pelos nossos filhos. Oramos, Senhor Jesus, para que eles também possam, como enquanto jovens, honrar os demais membros da família, se cuidando, se protegendo nesse tempo de pandemia, para não trazerem contágio para os outros. Oramos, ó Deus, como pelo cuidado, Deus, e por proteção, Senhor, na vida de pais, dos mais velhos. Nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, sensibilidade. Nós queremos, ó Deus, ser exemplos, ó Deus, no cuidado e no amor, também como uma forma de retribuir e agradecer, Senhor, por aqueles que fizeram por nós, os nossos familiares. Meu Deus,
como nos inspira a história de Noé e o que o Senhor fez através daquele homem. Quantos foram salvos, Pai, quantos foram preservados, a humanidade a partir daquele momento em que o Senhor resolveu destruir a terra de então com águas, porque tinha subido diante de ti a perversidade, a malignidade da raça humana. Mas o Senhor deu chances, como sempre dá. Pai, Noé foi um exemplo de cobertura, de intercessão, de cuidado, de zelo, de provisão, de segurança para sua casa. Então nós queremos imitá-lo em oração e criar aqui, Senhor, arcas que vão proteger os nossos entes queridos, aqueles a quem amamos, aqueles por quem oramos nesse momento. Vão proteger, Senhor, de toda a chuva de malignidade, de malícia, de tiroteio, de bala perdida, de acidente, de tragédia, de catástrofe, de corrupção, de esfriamento na fé, de esmurecer na caminhada, contra toda a tempestade, Senhor, nos trabalhos, nos estudos, nas decisões, nas emoções, nos sentimentos. Então nós cobrimos as nossas casas, Pai, colocando ela diante de Ti e provendo sobre eles o cuidado do alto, a segurança que só o Senhor pode dar. Clamamos, Deus, que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor dos nossos familiares, para que nenhum mal, Senhor, venha sobre eles. Nós construímos em oração aqui tendas, Deus, sobre as quais, Senhor, peste alguma, praga alguma chegará. Nós oramos, Senhor, pelos nossos familiares de perto e de longe, por aqueles que são íntimos nossos e aqueles que são mais distantes. Nós oramos por aproximação, nós oramos por paz em nossas casas e nossos lares. Nós oramos, Senhor, juntos aqui, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança, esse adolescente, essa pessoa que ora comigo enquanto dirige, esse que parou a vida, a casa, a agenda, o ritmo para te buscar, esse que prioriza esse momento comigo, esse que talvez não compreenda tanto dessas coisas, não importa, mas nós ligamos juntos aqui diante de Ti, esse nosso cuidado, essa nossa necessidade de segurança e essa nossa intercessão por aqueles que amamos. Senhor, responde essa oração, sê propício a nós pela Tua misericórdia, é o que nós buscamos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo período de oração. Não se esqueça de compartilhar essas orações, falar para mais pessoas, o maior número possível de gente que você conhece e ama, que temos orado aqui de manhã e de noite, para que junto a gente aumente essa corrente, essa família, essa casa, esse lugar de oração. E Deus, pela sua misericórdia, do alto céus, responda o nosso clamor, nossa oração, nossa súplica e aceite as nossas ações de graça. Deus te abençoe. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber
e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando-me de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados.